Bem, estamos de volta agora no segundo bloco, conversando com a secretária de Educação, Maria Cláudia Prézia Machado. Nós falamos de uma maneira geral sobre educação. Vamos começar pelas creches. A criança vai ser levada à creche pelos pais, pela mãe, pela avó, pelo responsável por ela. A partir de que momento, de que idade? 4 meses. A gente considera os 4 meses porque é o período de licença maternidade também. Então, a partir dos 4 meses, né, havendo a vaga, né, que é a nossa grande dificuldade hoje, e é a de sempre, né, e também não é nossa, né, é uma dificuldade do país todo. E é uma dificuldade que eu já estive na secretaria há anos atrás, e era a mesma dificuldade. Porque para você atender crianças de 4 meses, você precisa ter um atendimento diferenciado. Então, poucas crianças, um ambiente adequado, com os recursos todos necessários. Então, isso precisa de centros de educação infantil com uma capacidade para poucas crianças. Quando chega na escola, é mais gente na sala, por isso que você tem mais dificuldade de vagas em creche, mas a criança vai a partir dos 4 meses e normalmente vai o dia todo, né? Desde as 7 da manhã às 5h30. Aí depende um pouco da possibilidade da família. Se pode pegar um pouco antes, pega, né? Tem gente que pega até às 6 horas da tarde. Então, quando essa criança vem para a creche, essas mães estão preparadas, elas sabem como é que é feito essa relação entre a creche e as mães, as pessoas responsáveis. A maioria das vezes é a avó até, né? Na verdade, as unidades nossas de educação infantil têm uma relação, reúne com as mães. Nós estamos capacitando as nossas berçaristas, que ficam com os bebês mais novos, né? No sentido delas também poderem contribuir com as mães. Né? E aí não tem jeito de generalizar. Nós temos famílias, né, com mais interesse, com menos interesse, né? E aí menos preparadas. E também não sei se tem muito a ver. Eu já pensei em tempos passados que ser adolescente era uma dificuldade para ser mãe. Né? É uma dificuldade que atrapalha muito a vida da adolescente. Mas se ela tiver boa vontade, pessoas que orientem, eu acredito que ela consiga trabalhar bem com a criança. Isso independe, eu acho que um pouco da idade. Depende mais da boa vontade em ser mãe, né? Porque, às vezes, até o próprio espaço físico da casa onde vive essa família, ele fica é um complicador bastante grande, né? E, então, quando a criança está na creche, evidentemente que durante esse período, a criança, além de se socializar mais com as outras crianças, com o ambiente, tem alimentação, ela passa a ter, inclusive, há uma preocupação do governo federal em que tenha esse tipo de apoio exatamente para esse melhor desenvolvimento de saúde mesmo, né? A creche, historicamente, teve a função de cuidar. Hoje a creche, além de cuidar, ela educa. Né? Mas não podemos deixar de lado, cuidar é uma preocupação, até porque não é uma realidade de Poços assim, premente, existem alguns casos, mas em outras cidades nós sabemos que as crianças comem e dependem integralmente do ambiente da creche. Então nós precisamos ter muito cuidado com essa questão do cuidado. Porque nós sabemos que nesse período até os 2 anos, que é o grande período da formação, principalmente no aspecto da linguagem, do desenvolvimento intelectual da criança, né? De toda a estimulação. Né? Então a criança vai estar mais estimulada a depois as aprendizagens futuras, dependendo do trabalho que for feito. E aí eu digo, né, que como as nossas creches trabalham muito bem, nós estamos passando um aperto danado, né? Porque aí quanto mais o trabalho da creche melhora, mais as mães querem, porque não é só questão de trabalhar, não. A questão da vaga em creche é um direito da criança, independente da mãe trabalhar ou não. Porque se a gente acredita que no ambiente da creche a gente também educa, então tem que ser um direito que vai ser, eu acredito que com uma política séria, né, a ser feita pelo governo federal, pelo governo estadual, pelos governos municipais, que a longo prazo, a médio e longo prazo, nós vamos universalizar esse atendimento. E você entende que assim, há uma aceitação bastante grande da parte da família com essa orientação diferenciada que a criança recebe na creche? Ah, sem dúvida.
Nós não temos resistência das famílias, não. Porque ainda outro dia eu ouvi alguém contando um caso de uma criança com alguns limites de desenvolvimento em que a pedagoga responsável colocou a criança no chão, tirou do cadeirão, para que a criança se movimentasse e houvesse um desenvolvimento maior. E a mãe ficou indignada porque a criança dela estava no chão, mas não era um chão qualquer, era um chão forrado, era um chão dirigido. Mas aí a gente está trabalhando com a questão da educação inclusiva. Aí as mães que têm crianças com qualquer tipo de limitação ou deficiência, aí sim a gente tem um trabalho muito maior, porque a mãe tem dificuldade de aceitação do próprio limite da criança. Então, você trabalhar de forma diferenciada com a criança dela causa um estranhamento. Enquanto todas não estão precisando daquilo e a dela precisa. Então, até ela aceitar isso demora um pouquinho. Cientificamente é comprovado, existe uma certa rejeição no início, mas que é vencido. E é normal, porque as mães também não foram preparadas para que a criança nascesse muito diferente. Porque diferente todos nós somos. Né? Graças a Deus. Mas na verdade ela não esperava que nascesse com limites. Acho que a questão das limitações, né? Por exemplo, que nascesse ou sem enxergar, ou sem escutar, ou com um problema físico, ou um problema de cognitivo. Então tudo isso gera um conflito e uma acomodação posterior. Que também não pode ser muito grande, porque se a mãe acomodar também, ela não luta pela melhor qualidade do atendimento. Você sabe, eu fiz a gravação a semana passada com lá o pessoal da ADV, né? Então ainda estava mostrando essas limitações geram outras competências, né? Porque é impressionante como que o ser humano tem capacidades que a gente desconhece. Então, na hora que limita uma coisa, outras coisas vêm à tona e se desenvolvem com grande capacidade. Por isso que a gente é sempre favorável à educação inclusiva. Porque, na verdade, é no ambiente, né, de diversidade que aparecem essas habilidades. Porque se você trabalhar com a criança só no sentido de melhorar aquela deficiência que ela tem, talvez você não deixe com que aflore outras habilidades. E nem todos nós, né, a maioria de nós, eu acredito, não tem competência para tudo. A gente tem competência para algumas coisas, né? E a gente tem que trabalhar nesse sentido e melhorar as nossas dificuldades. Então é nesse sentido que a educação inclusiva trabalha. Voltamos já para falar mais um bloco com vocês a respeito de educação da nossa família de uma maneira geral.